Oi, oi! Hoje falando sobre o medo de ser julgada, né? De aparecer, de ser notada. Eu confesso que eu tenho bastante isso, né? Essa questão de ficar pensando, se eu fizer isso, o que as pessoas vão achar disso, né? O que elas vão pensar. E eu percebo que muitas pessoas hoje em dia tem isso também, né? Eu acho que por conta de redes sociais e tudo mais, isso aumentou bastante, né? Só que se a gente for parar pra pensar, isso é uma grande besteira nossa. Porque assim, gente, normalmente as pessoas sempre vão falar alguma coisa de você, você fazendo ou não algo. E também elas podem até falar ali no primeiro momento, mas depois elas esquecem. Elas vão viver a vida delas, nem todo mundo tá tão preocupado assim com você, com o que você tá fazendo da sua vida. E elas vão esquecer, já vai focar em outra pessoa, nas coisas da vida dela. Então, tipo assim, é uma grande bobeira nossa, né? E outra, antes as pessoas falando de você e você estando feliz, você tá fazendo o que você quer, o que você sente no seu coração, o que você tem vontade, do que elas não falando ou falando do mesmo jeito e você fazendo algo que você não quer, que não faz sentido pra você, né? Você ficar reprimindo as coisas dentro de você por conta dos outros. Olha que coisa, nada a ver, né? E outra, geralmente as pessoas que criticam a gente são pessoas que não estão nem perto de chegar aonde a gente quer chegar. Porque as pessoas que já alcançaram aquele patamar, elas não estão preocupadas, elas estão lá na vida delas, na correria delas, elas não vão perder o tempo delas focando na vida do outro, criticando o outro, imagina, entendeu? E se elas forem te falar alguma coisa, elas vão te falar pra te apoiar, tipo, é isso mesmo, continua, que legal, parabéns, sabe? Então perceba, a crítica sempre vem de alguém que não tá nem perto da onde você quer chegar ou da onde você já está, né? Igual essa questão de haters aí na internet. Pode reparar quando comenta na publicação das outras pessoas. Você vai ver a pessoa não tem nem foto de perfil, não tem nem o nome dela lá, ou se tem uma pessoa que não tem nenhuma publicação, ou tem uma, duas publicações, que quer dizer, é uma pessoa que ela mesma não tem coragem de mostrar o rosto dela, o nome dela, e ela também não tá aparecendo. Então, tipo assim, quem é ela pra querer falar alguma coisa, né? Quem é ela? Então, gente, isso é totalmente irrelevante, é uma grande bobeira nossa. E eu acho que a gente também tem que, se a gente tem vontade de fazer algo, a gente tem que ir testar, se expor e fazer com medo mesmo. E depois a gente vê no que dá. E tipo assim, o que você tem a perder com isso? Nada, né? Você, se tiver, ou você vai continuar do mesmo jeito que você está, ou vai trazer algo de diferente, algo de melhor pra você, né? E tipo assim, você tá tentando, né? E tenta, né? Igual em relação à criação de conteúdo. Você teve uma ideia? Vai lá, faz uma coisa, não deu certo, tenta outra. E vai, e todo mundo tem um começo também, né? Ninguém começa algo assim perfeito, né? A gente, com o tempo, a gente vai melhorando. É lógico que tem gente que já começa, né? Vamos supor, faz uma publicação ali, aquilo já viraliza, já dá super certo. Tem gente que às vezes demora. Mas isso não importa, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua jornada, a sua história. O importante é você fazer por você. É você colocar as coisas que você quer fazer em prática, né? E outra coisa que eu acho que ajuda muito na questão do nosso pensamento, né? Porque é tudo muito louco, é tudo muito desorganizado. E às vezes a gente não percebe o quanto os nossos pensamentos leva a gente numa autossabotagem muito grande. Então, quando você coloca no papel, quando você organiza, aquilo
se torna muito mais claro e te ajuda muito. Então, por exemplo, se eu fizer isso, o que de melhor pode me acontecer e o que de pior pode me acontecer. Nesse exemplo que eu já estava dando, na criação de conteúdo, se você é uma pessoa que tem vontade de criar conteúdo e fica deixando pra lá, fica com medo do julgamento das pessoas, enfim. O que de melhor pode acontecer? Nossa, isso pode dar muito certo, né? Pode me dar mais autoconfiança, as pessoas podem gostar, pode ter um alcance grande, um engajamento legal. E o que pior pode acontecer? Alguém não gostar, alguém me julgar, alguém vir com um comentário que não seja legal, alguém fazer graça. Tá, mas e aí? Qual a grande coisa nisso? Então, pensando no melhor e no pior que pode acontecer, é bem mais, vamos dizer assim, vantajoso eu fazer do que eu não fazer, porque se eu não fizer, minha vida vai continuar igual, do jeito que tá. Eu vou continuar meio que insatisfeita com essa coisa reprimida. E eu creio que quanto mais você vai deixando isso pra lá, vai prolongando, vai demorando, pior vai ficando. Porque aí você vai cada vez deixando isso pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, e vai demorando o seu processo, né? Porque talvez se você começasse hoje, você vai estar mais perto de alcançar o que você quer, de ir melhorando e tal. E se você não começar, isso vai continuar assim, né? E outra coisa, as pessoas querem, não sei, parece que tem uma cobrança na sociedade muito grande da gente ser sempre forte, tá sempre muito bem resolvida com tudo. E não é assim, né, gente? Todo mundo tem as suas vulnerabilidades, as suas questões, as suas inseguranças, e não tem problema nenhum nisso, né? A gente é humano, a gente sempre vai ter nossos dois lados. Todo mundo tem questões, até as pessoas que você acha mais autoconfiança, um dia elas não foram assim, né? Elas foram trabalhando para elas chegar nesse nível que elas estão hoje, né? E também até pela história de vida, né? Tem gente que às vezes foi muito incentivado pelos pais, tem gente que já não foi. Mas tudo isso é construído, a gente sempre pode mudar, a gente sempre pode melhorar, né? E outra coisa, é um julgamento, um peso em cima de que você não pode mudar o seu pensamento, de se você era assim, se você escutava tal estilo de música, vestia tal tipo de roupa, se formou na profissão tal, você não pode mudar. Quem falou isso, gente, que você não pode mudar? A gente é livre pra ser quem a gente é e fazer as nossas escolhas, né? Então talvez você se formou, mas naquela época você era mais novo, você não tinha a cabeça que você tem hoje. Com o tempo, você foi mudando. E às vezes aquilo ali até fazia sentido pra você em algum momento da sua vida. Mas hoje não faz mais. E tá tudo bem você mudar, você escolher um outro caminho, uma outra jornada pra você, né? Então, qual o problema? E você também pode desenvolver duas coisas ao mesmo tempo, né? Duas profissões, continuar na profissão que você já tem e ir testando uma coisa nova até dar certo, ou até pra ver também, né, como que você vai se sentir, o que você vai achar, porque às vezes na cabeça da gente é uma coisa, quando a gente vai realmente fazer, vai pra experiência, é outra coisa totalmente diferente. Então qual o problema da gente testar, qual o problema de você querer mudar um pouco o seu estilo de roupa, ou mudar totalmente, escutar mais de um gosto musical, né? Nossa, que coisa chata essa questão de tudo querer ficar julgando, querer colocar uma norma ali do que a pessoa tem que seguir, colocar a pessoa numa caixinha. Não, você tem que ser assim, 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 assim. Se você não seguir isso, você tá errado, você é a pior pessoa do mundo. Que doideira, né, gente? Eu sou totalmente a favor da gente ser o que a gente é. E se você é uma pessoa que tem curiosidade, que gosta de uma diversidade das coisas, que quer experimentar coisas novas, faça. E aí no caminho você vê o que você gostou, o que faz sentido ou não pra você. Se faz sentido você continuar naquilo ali.
Eu, por exemplo, eu não tenho só um estilo de roupa, eu não tenho só um estilo de gosto musical, eu não tenho só um tipo de lugar que eu gosto de ir, eu tenho vários. E qual o problema? É lógico que às vezes tem alguma coisa ali que se sobressai. Entendeu, gente? Então acho que a gente tem que se dar essa oportunidade de experimentar, de ser diferente, de fazer o que a gente quer, do que a gente tem vontade. E às vezes nessas coisas assim mais simples, daquilo que você tá prolongando para fazer, às vezes é algo que vai te transformar muito, que vai te dar muito insight, que talvez vai trazer o sucesso, aquela coisa que você buscava tanto, né? Então, assim, vamos nos dar essa oportunidade de conhecer, de experienciar e de ser julgado também, e de deixar que as pessoas falem, estão falando, mas eu tô correndo atrás do meu, eu tô fazendo o que eu quero, o que eu tenho vontade, o que eu sempre quis fazer. E daí que as pessoas estão falando, o que isso vai mudar na minha vida, sabe? E eu acho que a nossa mentalidade em cima das coisas é o que muda tudo, né? Muda totalmente. Porque se você pensa, nossa, as pessoas vão rir de mim, vão me julgar, minha vida acabou. Tá, as pessoas vão me julgar, talvez isso possa me afetar um pouco ou nada, mas a minha vida vai continuar, né? Eu vou ter que continuar trabalhando, fazendo as minhas coisas, as minhas contas vão estar aí, elas não vão deixar de existir, e eu tô fazendo algo por mim. E se der algo, se for algo que vai crescer, que vai deslanchar, ok. E se for algo também que às vezes não vai dar certo, tudo bem também, mas o primordial é você tentar, é você se expor. E eu acho que quanto mais você se expõe, você vai vendo que não é aquilo tudo, né? Porque a nossa mente, ela cria, né, um monstro em cima das coisas, e quando você vai lá e faz, você fala, nossa, não é nem tudo isso que eu tava pensando, né? Então, como que é importante a gente ir lá e se dispor a fazer, a tomar a iniciativa, né? A colocar as coisas em prática. E me contem aí se vocês também têm essa questão, se vocês têm alguma vontade, né, em relação à criação de conteúdo ou alguma outra coisa na sua vida que você quer fazer, mas às vezes você fica postergando por conta disso. Me contem aqui nos comentários.